que o nosso país assumiu com a União Europeia e com outras instituições internacionais. E essa foi a razão porque, depois de um processo extremamente complexo e intenso, a equipa liderada pelo Dr. Eduardo Catroga, que aqui está presente connosco e a quem quero publicamente agradecer o trabalho extraordinário que realizou e que hoje nos distinguirá, não tenho dúvida, no firmamento dos partidos políticos em Portugal, por nos apresentarmos de uma forma tão preparada, tão exaustiva, tão minuciosa e, por isso mesmo, tão aberta e transparente como vamos conseguir fazê-lo através do programa eleitoral que ele coordenou. Quero, portanto, agradecer-lhe a ele e a toda a equipa que ele coordenou e que, no dia 25 de Abril, me entregou o primeiro draft da proposta de programa eleitoral que a Comissão Política Nacional depois considerou. Este programa eleitoral, deixem-me dizer só estas duas notas de abertura, foi preparado tendo em conta todo o trabalho realizado pelos diversos setores do Gabinete de Estudos Nacional do PSD, que anda a preparar este programa há quase um ano, mas ele inclui também, além de muitos outros contributos individuais, de personalidades que entendemos que era importante ouvir e consultar antes de tomarmos as nossas decisões. Para este programa concorreram também muitos outros trabalhos, em particular do movimento Mais Sociedade, em particular da plataforma Construir Ideias, em particular do projeto Farol, que envolveu um conjunto de individualidades também da sociedade civil, que projetou a sua visão da transformação que Portugal precisa de fazer nos próximos anos. Este programa reflete, pois, uma auscultação muito alargada que o PSD quis fazer junto da sociedade civil. O partido preparou-se para este trabalho, mas quis que este trabalho bebesse também na visão que muitas personalidades e muitas instâncias da sociedade civil produziram para o futuro do país. E essa é o primeiro sublinhado que aqui quero fazer. O PSD apresenta-se ao eleitorado com o seu programa eleitoral, mas sabe que não está sozinho na visão que traça para o futuro do país, nas medidas que propõe para a transformação da sociedade portuguesa. Este é já um programa de inclusão social, de abertura à sociedade civil, de exemplo de como um partido não quer conquistar uma vitória nas eleições para o seu próprio interior e para os seus militantes, mas para o país e para os portugueses. Nós sabemos qual é o ponto de partida, sabemos qual é a situação que vivemos em Portugal. Partimos, portanto, de uma posição realista. Sabemos, conhecemos, infelizmente, a dimensão da catástrofe e do fiasco a que 6 anos de governação socialista e do engenheiro José Sócrates conduziram o país. Sabemos que precisamos de pedir ajuda externa. Desse ponto de vista, foi o melhor que nos podia ter acontecido. Quando um país precisa de ajuda, não pode evitá-la. E, no caso vertente, não a deveria ter adiado apenas para evitar que aqueles que têm responsabilidades no passado tivessem de as assumir, reconhecendo os erros da sua governação. Não se castiga um país com medidas mais difíceis, colocando em risco
o sistema financeiro, colocando em risco os mais desprotegidos apenas para evitar reconhecer os erros que foram cometidos. Mas esses erros constituem hoje a base da nossa aprendizagem. Não os vamos evocar apenas pensando que temos de castigar aqueles, politicamente, aqueles que são responsáveis por esses erros. É apenas porque, se não tivermos em conta esses erros e a situação de partida, nunca estaremos seguros de que apresentaremos o programa adequado. O programa que hoje aqui trago ao Conselho Nacional não é um programa construído na estratosfera do país. Não é um programa cor-de-rosa. É um programa que tem medidas difíceis, medidas corajosas, medidas com ambição, mas que visam responder à situação dramática em que o país está hoje. O país está na situação em que está e não naquela em que nós gostaríamos que estivesse. Como é que está Portugal? Portugal está hoje com a maior dívida pública de que há memória entre a generalidade dos vivos. E não só tem uma dimensão astronómica dessa dívida pública, como acumulou ao longo dos últimos 10 anos, em bom rigor, ao longo dos últimos 15 anos, mas de forma mais acentuada nos últimos 10, uma dívida externa como não há memória senão no século XIX. Quase metade dessa dívida externa do país foi gerada pelo Estado. E grande parte dessa dívida foi construída nos últimos 6 anos. Por essa razão, vivemos hoje em recessão económica. A recessão, ao contrário do que se diz, não é uma consequência nem do acordo que foi feito com a União Europeia, nem é uma consequência das medidas difíceis que vamos ter de tomar. É uma consequência da situação de excesso de endividamento do país, de, como disse o Sr. Ministro das Finanças, ainda em função, se ter durante tanto tempo gasto tanto dinheiro muito acima das possibilidades do país e da nossa produção de riqueza. O país tem, por isso, também um nível histórico de desemprego que ameaça a coesão e a justiça social. Portugal tem hoje mais de 620 mil desempregados e, se tivermos bem em conta as definições estatísticas quanto ao emprego, ou melhor, quanto ao desemprego, se contabilizarmos também os chamados desencorajados, Portugal tem praticamente 700 mil pessoas que querem trabalhar e não têm emprego. Cerca de 300 mil destes portugueses já não dispõem de qualquer apoio público prestado pelo Estado, nomeadamente subsídio de desemprego. E uma parte significativa destes desempregados são jovens. Quer dizer, Portugal dispõe hoje, nas novas gerações, dos mais qualificados de que há memória, e é justamente sobre eles que incide a maior taxa de desemprego do país. Temos, em consequência desta situação também, não nos aliemos disto, um conjunto de portugueses que nunca contou ter de se confrontar com uma situação de pobreza e que hoje, apesar de ter emprego, vive com extremas dificuldades e com pobreza, colocando assim em causa a capacidade das famílias poderem ter uma entreajuda mais forte, o que se torna mais penalizador, sobretudo, para as crianças, para os grupos de risco e para os mais idosos. Hoje, as famílias sobreendividadas, que vivem com ordenados penhorados, com mais desemprego na sua própria família, têm menos condições para apoiar os mais vulneráveis no seu seio. E isso coloca hoje em risco a coesão social em Portugal.
porque muitos destes portugueses não sabem como pedir ajuda, aonde encontrar as redes de apoio. Portugal tem, além disso, um território que está mais desigual do que aquele que existia antes dos chamados fundos destinados ao desenvolvimento regional terem sido aplicados. Portanto, nós não temos hoje apenas um problema de coesão social, porque o rendimento está mal repartido entre as famílias e as pessoas, temos também um problema de coesão territorial, com o país cada vez mais desertificado e com o litoral e, sobretudo, com as áreas urbanas cada vez mais densificadas. E dentro delas, com cada vez maior injustiça social. Portugal tem, além disso, a mais baixa taxa de poupança bruta de que há memória. E, sem dúvida, a mais baixa taxa bruta ao nível dos países do euro. Significa isto que o país não só se endividou ao longo dos últimos anos, como não soube criar reservas próprias para as contingências que pudesse enfrentar. O Estado e o Governo deram o exemplo, conseguindo, como se costuma dizer, rapar o fundo ao tacho em todas as instituições públicas, de forma a não deixar qualquer folga ou garantia que pudesse sequer garantir salários, quer dentro do Estado, quer dentro das empresas públicas. E essa é a iminência que enfrentamos se os mecanismos de apoio ao nível da União Europeia não forem muito expeditos e a primeira tranche de apoio a Portugal não puder ser remetida ainda durante o mês de maio. Portugal precisa de inverter esta situação. Finalmente, quero destacar duas situações de base que me parecem particularmente gravosas. Primeira, a que respeita ao estado da Justiça. Depois de andar com a Justiça na boca tantos anos, o Governo é hoje responsável por uma situação em que existem mais de 1,5 milhão de casos pendentes nos tribunais cíveis, sendo que em 1995 este valor não era superior a cerca de 660 mil. Portugal tem também uma taxa de abandono escolar que é, nesta altura, a mais elevada da OCDE. O que significa que, depois de todo o investimento que se fez na educação, Portugal continua a ter o pior desempenho ao nível da OCDE em termos de abandono escolar. Esta é a situação de que partimos. Um país endividado pelo Estado e nos privados, um país que, ao nível da formação dos seus recursos humanos, continua a desbaratar o melhor dos seus recursos através do abandono escolar, um país que vive sob a ameaça da quebra de coesão social e territorial e um país que tem um problema crónico de competitividade que está na origem do seu desequilíbrio externo. Nós precisamos de crescer e não o fazemos, pelo menos nos últimos 10 anos, a uma taxa média superior a 0,5%. Significa isto que a taxa potencial de crescimento, quer dizer, a nossa capacidade para crescer no futuro, se aproxima perigosamente hoje de zero. Ora, esta é a primeira questão que teremos de resolver. Nós temos de apostar em pôr a nossa economia a crescer, porque só assim vamos desenvolver Portugal. Este programa que hoje apresento ao Conselho Nacional e na base do qual peço ao Conselho Nacional que me indigite como candidato a Primeiro-Ministro, este programa eleitoral